Será que existe alguma forma da gente aplicar a atividade e deixar ela mais atraente, mais envolvente? Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas de como deixar as nossas atividades mais envolventes e atrair e prender a atenção do nosso público na hora de aplicar a atividade. Então vem comigo que o vídeo já vai começar. Bom, eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar sobre como deixar as nossas atividades mais envolventes. Vão ser tópicos rápidos para você começar a aplicar ainda hoje. São coisas que eu faço, que eu atuo, que eu aplico nas minhas atividades e que dão muito certo e que prende a atenção e faz com que as nossas dinâmicas, os nossos jogos, eles ficam mais atraentes na hora de aplicar. Bom, então a nossa primeira dica é fazer introduções mais envolventes. E como que a gente pode fazer isso? Uma grande forma de trazer as pessoas para junto da gente, fazer com que elas entendam a atividade e se envolvam mais na atividade é trabalhar com histórias. Histórias são muito envolventes, desde crianças até adultos. A gente pode utilizar a contação de história para poder aplicar a atividade. Então, ao invés da gente falar apenas das regras, a gente pode trazer um personagem, trazer alguma história que já existe ou inventar uma história para a gente poder aplicar a nossa atividade. O nosso segundo item é ter as regras muito bem claras. Na hora que a gente for contar a nossa história, a gente tem que passar as regras da nossa atividade, aquilo que eles podem fazer e, muito importante, falar aquilo que eles não podem fazer, para você não parar a atividade no meio enquanto está acontecendo e uma pessoa realizou alguma coisa que não deveria realizar. Então é importante ter essas regras muito claras e também colocar os pontos que não podem ser feitos durante a atividade. Isso vai fazer com que você ganhe tempo, com que você não pare a atividade durante a execução dela e faça com que todos percam ali o time da atividade, o time da dinâmica e o que deve ser feito durante a dinâmica. O nosso terceiro item é ter uma liderança ativa, é ser uma liderança ativa. E o que isso quer dizer? É você estar prestando atenção em todo o desenvolvimento da atividade. Seja você animando essa atividade, parando quando é preciso, fazendo com que as pessoas realizam todos os itens que você colocou para aquela atividade. É você dando uma animada, incentivando eles, contando a história, reforçando, trazendo aquele espírito de competitividade. Então é você ser um líder ativo na hora de aplicar a sua atividade, estar atento na hora que a atividade perdeu o interesse ou se as pessoas de fato entenderam ou não entenderam aquilo que você colocou, quais foram as regras da atividade. Então você estar com esse olhar ativo, estar atento a tudo isso é super importante. Essa liderança ativa vai fazer com que a sua atividade funcione mais e que dê um gás a mais durante a aplicação da atividade. E por último aqui a gente vai falar sobre a variedade de papéis. Normalmente quando a gente aplica uma atividade existem dois grupos que vai fazer alguma coisa, ou uma pessoa faz alguma coisa e outra pessoa faz outra. E é importante a gente variar esses papéis. Por exemplo, se a gente for aplicar um pega-pega, vai ter um grupo de pessoas que vai ser os pegadores e um grupo de pessoas que vão ser as pessoas que vão ser pegas. Então é bacana a gente fazer uma rodada e depois inverter esses papéis, porque nem sempre as pessoas querem ficar naquele papel. Às vezes elas acham que o papel da outra pessoa é mais interessante do que aquela que ela está desenvolvendo. Então é bacana a gente fazer essa troca de papéis e fazer com que todo mundo execute todos os itens, né? Todos os papéis daquela atividade. Bom, esses foram 4 itens que eu utilizo para poder deixar as minhas atividades mais atraentes, lembrando sempre de começar a nossa atividade com uma boa história, com uma boa contação e a gente sempre começar com uma animação. Não adianta nada a gente passar por esses itens e começar uma atividade ou explicar uma atividade sem entender, sem saber muito claro quais são as regras, como começa, como termina. É muito importante a gente ter isso e lembrar sempre de deixar o ritmo da atividade sempre legal, saber a hora de começar, saber a hora que a gente precisa animar mais e a hora que a gente precisa recolher, na hora que a gente precisa parar essa atividade, contar ali a lição de moral, deixar claro qual que era o papel daquela dinâmica, daquela atividade com aquele grupo. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e colocar aqui nos comentários quais são as técnicas que você utiliza para deixar a sua atividade ainda mais bacana. Até a próxima!